Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Descomplicando a História. Eu sou o professor Cleuton e o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que história não é decoreba, história é compreensão. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e uma boa aula para todo mundo. Na aula de hoje, nós vamos estudar um tema muito cobrado no Enem e nos vários vestibulares do Brasil, a proclamação da nossa República. O primeiro ponto fundamental para nós compreendermos é que foi um longo processo histórico que fez com que o Dom Pedro II saísse do poder. Então, pensem bem assim, da seguinte maneira: não é que num belo dia o Dom Pedro II, depois de 48 anos de governo, pensou: não quero mais saber disso daqui, quero ir embora, podem proclamar uma república. Pelo contrário, foi uma negociação gigantesca que aconteceu entre o Dom Pedro II e os três maiores pilares de sustentação do seu governo. Aliás, esses três maiores pilares eram a elite, a igreja e o exército. Então vamos analisar com calma a relação do Dom Pedro com cada um desses pilares e aí nós poderemos perceber por que o Brasil saiu da monarquia para a república. Vamos começar nossa análise observando a relação do Dom Pedro II com a elite brasileira, especialmente com a elite cafeicultora paulista. O grande problema aqui girou em torno da mão de obra escrava. Para vocês terem uma ideia, Brasil e Estados Unidos eram os dois únicos países na metade do século XIX que ainda defendiam a escravidão. Resultado, a pressão internacional era muito grande pelo abolicionismo e o Dom Pedro II não teve muito o que fazer. Ele começou a criar leis que gradualmente iriam terminar com a escravidão. Podemos citar como exemplo a lei do ventre livre e a lei sexagenária. Isso, para a elite brasileira, foi uma coisa muito complicada. Eles acreditavam que a mão de obra escrava era fundamental para o processo lucrativo de venda do café no cenário internacional. Resultado, a partir do momento que eles se sentiram abandonados pelo seu líder, eles começaram a pensar em outras formas de governo, como por exemplo a república. Então, a fim de pressionar o governo de Dom Pedro II, vários movimentos surgiram, especialmente no interior de São Paulo. O mais marcante deles foi em 1872, foi chamado de Convenção de Itu, e neste movimento, nessa reunião, começou-se a ventilar a ideia na elite paulista de transformar o Brasil numa república. Resultado, o Dom Pedro II foi sendo afastado gradualmente dessa elite por conta dessa situação. Já com relação à igreja, o grande problema que se deu foi por conta da maçonaria. Maçonaria, pessoal, é algo muito complexo assim para a gente poder falar aqui no meio da aula. A gente precisaria de uma aula inteira sobre maçonaria para vocês poderem entender bem profundamente o que significa isso. Mas em linhas gerais, só para a gente não perder o raciocínio, a maçonaria era o seguinte: era um grupo de homens que se reuniam para debater os problemas sociais pelo viés científico. Então eles achavam que dava para, cientificamente, encontrar soluções para os males que eles estavam vivenciando. Por que isso é importante? Lá na Europa, e vejam bem, na Europa, os maçons começaram a criticar a igreja. Começaram a falar que a igreja era responsável pelos males do mundo naquela época, que o fanatismo religioso atrapalhava o desenvolvimento científico das sociedades europeias. Bom, resultado disso tudo: quando o Papa ficou sabendo dessa história, ele ficou evidentemente que louco da vida e começou a baixar uma série de decretos que estabeleciam o seguinte: ou a pessoa era católica ou ela era maçom. Traduzindo, seria algo do tipo: se você frequentar uma maçonaria, você será excomungado da Igreja Católica. Excomungado significa ser expulso da igreja, nunca mais poder assistir uma missa nem nada. Isso chegou no Brasil e o grande problema foi o seguinte: o Dom Pedro II, aliás não só ele, muita gente da elite, inclusive padres, eram católicos e maçons. O Brasil era muito diferente nesse ponto. E essas pessoas começaram a conversar com o Dom Pedro e pediram para que o Dom Pedro fizesse uma intervenção com o Papa, que o Dom Pedro conversasse com o Papa e convencesse o Papa de que no Brasil essa lei não precisaria ser aplicada. Então era aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Vamos deixar o resto do mundo de um jeito e nós aqui vamos fazer a nossa
situação, nosso jeitinho. Bom, o resultado foi o seguinte: o Papa deu uma resposta razoavelmente mal educada para o Dom Pedro, e o Dom Pedro tinha uma personalidade muito forte. E ele rebateu, por conta disso, o Papa com uma lei chamada de Lei do Beneplácito. Não precisa ficar decorando esse nome, tá? Eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês, mas em linhas gerais, o que a gente precisa entender é que a Lei do Beneplácito dizia o seguinte: tudo que o Papa fizesse lá na Europa só valeria no Brasil se o Dom Pedro II aprovasse, assinasse embaixo. Ou seja, o Dom Pedro II simplesmente acabava com a história de ter um intermediário entre ele e Deus. Imagina a situação, gente, porque para o mundo católico, o intermediário entre Deus e a humanidade era justamente o Papa. Quando o Papa ficou sabendo da tal lei do beneplácito, ele excomungou na hora o Dom Pedro II. E isso teve reflexos na situação do Dom Pedro aqui no Brasil, porque em todas as missas, os padres, os bispos, falavam nos seus sermões do governo do Dom Pedro. Então, até esse momento da briga, eram mensagens positivas para que a população conhecesse o Dom Pedro como uma figura marcante e importante da nossa história. E a partir da briga, o Papa ordenou que os bispos, que os padres falassem mal do Dom Pedro, para que a imagem dele ficasse muito negativa perante a população. O resultado foi um estrago nessa imagem então, né? O Dom Pedro depois vai acabar essa história da excomunhão, ele vai entrar em acordo com o Papa, mas o estrago já tinha sido feito. O Dom Pedro perdeu mais um aliado por conta disso. Por fim, vamos analisar a relação do Dom Pedro II com o exército brasileiro. Essa relação era extremamente positiva no começo. O Dom Pedro respeitava a força geral do exército brasileiro e o exército respeitava o seu líder. Havia uma harmonia tão grande entre eles que o líder do exército brasileiro, o Duque de Caxias, era um amigo pessoal do Dom Pedro II. Então não havia problema nenhum entre os dois. A situação começou a mudar por conta da Guerra do Paraguai. De novo, pessoal, tenho que lembrar para vocês o seguinte: Guerra do Paraguai é um tema muito complexo. A gente vai ter uma aula específica sobre o assunto, mas para o nosso recorte aqui, para a gente não perder o raciocínio, pensem da seguinte maneira: no começo da guerra, o Brasil não estava dando conta de lutar contra os paraguaios sozinho. O Brasil estava perdendo guerras, perdendo território e a situação estava extremamente complicada. Isso só começou a mudar quando o exército argentino e o exército uruguaio, os dois se associaram ao exército brasileiro, formando a chamada Tríplice Aliança. E aí eles conseguiram derrotar os paraguaios. Para a nossa análise, o que aconteceu aqui foi o seguinte: o mais importante nessa situação toda. Na Argentina e no Uruguai, o exército tinha um papel muito forte perante a sociedade. A Argentina e o Uruguai eram repúblicas e comandadas por militares. Aliás, comandada por militares com ideias positivistas. Resultado: na convivência dos exércitos, os brasileiros começaram a pensar da seguinte maneira: por que nós ainda temos que saudar um imperador? Por que nós temos que reverenciar um imperador se nós podemos ser os protagonistas do nosso país? A principal ideia dos positivistas era a ordem e o progresso. Fica aí a dica, tá? Então, o exército brasileiro começou a pensar dessa maneira: que o Brasil poderia ser uma república com ordem e progresso e liderada por eles militares. Resultado final: o Duque de Caxias ainda tentou fazer uma intermediação, tentou convencer o exército de que daria para se ter a monarquia, para que a monarquia pudesse ser mantida com a ordem e o progresso, mas não teve jeito. A maioria do exército brasileiro preferiu se afastar do Dom Pedro e começar a pensar em ter o protagonismo maior sobre a sociedade. Agora sim nós chegamos então no final dos anos de 1880. Dom Pedro II não tem mais o apoio do exército, Dom Pedro II não tem mais o apoio da igreja, e Dom Pedro II não tem mais o apoio da principal elite brasileira, que era a elite paulista cafeicultora. Nesse momento, então, começa a pesar na cabeça do Dom Pedro essa ideia de 48 anos de poder, muito cansaço, muita dedicação à vida brasileira, enfim, ele começa a pensar em sair. E ele começa, então, a negociar essa saída com esses três pilares. Vejam bem, gente, esse é um tema muito cobrado no Enem e nos vestibulares.
houve uma negociação para a saída do Dom Pedro do poder. Houve guerra? Nenhuma. Houve revolução? Nenhuma. Derramamento de sangue? Nenhum. Houve um acordo do Dom Pedro com os 3 principais grupos que o sustentavam. O que nós podemos pensar a partir disso? O povo não esteve presente em nenhum momento nessa narrativa. Percebam a aula inteira. Em momento algum eu falei na população brasileira se levantando para derrubar a monarquia e começar uma república. Pelo contrário, o povo novamente, tal qual na independência, estava afastado de todo o processo. Dom Pedro II então assina os termos, entrega para a elite a sua abdicação do trono e essa elite, junto com os militares, proclama a formação dos Estados Unidos do Brasil, a República dos Estados Unidos do Brasil. Justamente uma cópia dos Estados Unidos da América do Norte, inclusive a bandeira é parecida, só que verde e amarelo, e aí começa então o nosso período republicano. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões aqui no canal e até uma próxima aula. Muito obrigado, tchau, tchau.